Liga para quem você quiser, disse o milionário rindo na cara dele. O que ele não sabia é que aquele homem humilde tinha um único número na agenda. E quando a ligação foi atendida, o sorriso do milionário morreu na mesma hora. A sala de reuniões do Grupo Castellari ocupava o último andar do edifício mais alto do centro financeiro da cidade. Paredes de vidro do chão ao teto ofereciam uma vista panorâmica que fazia qualquer visitante sentir-se pequeno. E era exatamente essa a intenção. Renato Castellari estava recostado em sua cadeira executiva de couro, os pés quase sobre a mesa de mogno, que custava mais do que a maioria das pessoas ganhava em um ano. Ao seu redor, 4 diretores do grupo observavam a cena com aquele tipo de sorriso ensaiado que só pessoas acostumadas a obedecer sabem produzir. Do outro lado da mesa, de pé, estava Jorge Batista. Jorge segurava um envelope contra o peito. Suas mãos estavam firmes, mas quem olhasse com atenção perceberia uma leve tensão nos dedos. Não era medo, era contenção. O tipo de contenção que só pessoas que aprenderam a engolir humilhações ao longo de toda uma vida conseguem manter. Então deixa eu entender. Renato começou, sem sequer olhar para Jorge diretamente. Falava enquanto girava uma caneta entre os dedos, como se aquele momento fosse apenas mais um detalhe entediante do seu dia. Você, um simples motorista que trabalhou nesta empresa durante anos, está me dizendo que tem direito a uma indenização? Você? A palavra você saiu carregada de desprezo. Não era uma pergunta, era um insulto disfarçado. Jorge respirou fundo antes de responder. Senhor Castellari, eu não estou pedindo nada que não seja justo. Trabalhei nesta empresa fielmente. Nunca faltei um dia. Nunca reclamei de nada. E quando me mandaram embora, nem sequer me pagaram o que deviam. O que deviam, Renato repetiu, soltando uma risada curta pelo nariz. Olhou para seus diretores como quem compartilha uma piada particular. Ouviram isso? Ele acha que nós devemos algo. Um dos diretores, Cláudio Fonseca, ajeitou os óculos e tentou intervir com cautela. Senhor Castellari, talvez devêssemos revisar os termos da rescisão. Há algumas pendências que... Pendências? Renato cortou sem levantar a voz, mas com uma frieza que fez Cláudio recuar imediatamente. Eu não tenho pendências com ninguém, muito menos com um motorista. O silêncio que se instalou na sala era pesado. O tipo de silêncio que antecede tempestades. Jorge engoliu a humilhação como havia engolido tantas outras. Mas desta vez, algo dentro dele queimava diferente. Não era raiva, era algo mais profundo. Era a certeza de que havia chegado ao limite do que um homem pode suportar calado. Senhor Castellari, Jorge disse com voz firme, eu tenho uma família. Tenho uma mãe que depende de mim. Trabalhei aqui com honestidade e dedicação. Tudo o que estou pedindo é que o senhor cumpra o que está na lei. Renato finalmente olhou para Jorge. Não com respeito, mas com aquele tipo de curiosidade cruel que gatos têm antes de brincar com suas presas. A lei, repetiu saboreando a palavra. Você quer falar de lei comigo? Eu tenho os melhores advogados deste país. Qualquer processo que você abrir vai durar anos. Anos que você não tem. Anos que sua mãe não tem. A menção à mãe de Jorge fez algo mudar no ar da sala. Os diretores desviaram o olhar. Até Cláudio Fonseca, que raramente demonstrava desconforto, baixou a cabeça. Mas Renato continuou, alimentado pela própria arrogância. Sabe qual é o seu problema? Pessoas como você não entendem como o mundo funciona. Acham que trabalho duro é suficiente, que honestidade paga as contas. Ele se inclinou para a frente, apoiando os cotovelos na mesa. Não paga. Dinheiro paga as contas. Poder paga as contas. E você não tem nenhum dos dois. Jorge permaneceu em silêncio. Não porque não tivesse o que dizer, mas porque sabia que palavras ditas em momentos de humilhação têm peso diferente. Sabia que responder com raiva era exatamente o que Renato esperava. Uma reação. Um pretexto para chamar a segurança e encerrar aquele encontro com a certeza de que havia vencido mais uma vez. Eu vou te dar um conselho. Renato recostou-se novamente, cruzando os braços. Vai para casa. Aceita o que te pagamos e segue a vida. Porque se você tentar me enfrentar, eu não vou só ganhar. Eu vou fazer questão de que todo mundo saiba que você perdeu. Foi então que Jorge fez algo que ninguém esperava.
Tirou o celular do bolso. O gesto era simples, quase insignificante. Mas a forma como Jorge segurou aquele aparelho, com uma calma que contrastava com tudo o que estava acontecendo, fez Renato franzir a testa pela primeira vez. "O que você está fazendo?" Renato perguntou, a sombra de algo que poderia ser curiosidade cruzando seu rosto. "O senhor disse que eu não tenho ninguém, que não tenho poder." Jorge respondeu, olhando para o celular. "Talvez o senhor tenha razão. Eu não tenho dinheiro, não tenho advogados, não tenho nada do que o senhor tem." Levantou os olhos e encarou Renato diretamente. "Mas eu tenho um número nesta agenda, um único número. E acho que o senhor deveria saber para quem eu vou ligar." Renato soltou uma gargalhada, não uma risada contida ou educada. Foi uma gargalhada estrondosa, exagerada, que ecoou pelas paredes de vidro daquela sala como se fosse a coisa mais engraçada que já tinha ouvido na vida. Jogou a cabeça para trás, bateu com a mão na mesa e os diretores ao redor riram junto, como marionetes obedientes. "Liga!" Renato exclamou entre risadas, abrindo os braços teatralmente. "Liga para quem você quiser. Liga para o Papa, para o presidente, para quem for. Você acha que alguém neste mundo vai fazer eu ter medo?" Jorge não sorriu, não reagiu. Apenas desbloqueou o celular, procurou o número e apertou o botão de chamada. O telefone tocou uma vez, 2 vezes. A gargalhada de Renato ainda ecoava pela sala quando alguém atendeu do outro lado da linha. "Alô?" disse Jorge com voz calma. "Sou eu. Preciso da sua ajuda. Estou no escritório do Grupo Castellari. É sobre aquele assunto que a senhora sabe." Houve uma pausa. E então Jorge disse algo que fez o sorriso de Renato começar a morrer lentamente. "Sim, é sobre o Augusto. Sobre o pai dele." O nome atingiu Renato como um soco invisível. Augusto Castellari, seu pai, o fundador de tudo. O homem cujo retrato de 2 metros de altura estava pendurado atrás da mesa de Renato como um símbolo de poder e legado. "O que você disse?" Renato perguntou, e pela primeira vez sua voz não carregava escárnio. Carregava algo muito mais perigoso. "Incerteza." Jorge não respondeu. Apenas manteve o telefone no ouvido, ouvindo instruções do outro lado da linha. Então, com a mesma calma com que havia chegado, guardou o envelope que segurava no bolso e caminhou em direção à porta. "Espera." Renato se levantou da cadeira. "Espera. O que você sabe sobre meu pai? Com quem você estava falando?" Jorge parou na porta. Virou-se lentamente e olhou para Renato nos olhos. E naquele olhar, Renato viu algo que o dinheiro não podia comprar e o poder não podia controlar. Verdade. "O senhor me disse para ligar para quem eu quisesse." Jorge disse calmamente. "Pois eu liguei. E quando o senhor descobrir quem estava na linha, vai entender que o maior erro da sua vida não foi me demitir. Foi rir de mim." A porta se fechou atrás dele com um som suave, mas que naquela sala silenciosa soou como um trovão. Renato ficou de pé, imóvel, olhando para a porta fechada. Os diretores se entreolhavam em silêncio. Ninguém ria mais, ninguém se movia. Porque todos naquela sala sentiram a mesma coisa, que algo havia acabado de mudar para sempre. E lá embaixo, no saguão do edifício, Jorge Batista caminhou em direção à saída com passos firmes. Não olhou para trás. Não precisava. A ligação já havia sido feita. E o que viria a seguir destruiria tudo o que Renato Castellari acreditava sobre seu império, sua família e sobre si mesmo. Jorge saiu do edifício do Grupo Castellari e caminhou pelas ruas do centro financeiro sem pressa. As pessoas passavam por ele sem notá-lo. Para o mundo, era apenas mais um homem comum andando entre arranha-céus que nunca seriam seus. Mas Jorge não era comum. Nunca tinha sido. O mundo é que nunca havia se dado ao trabalho de olhar. O ônibus demorou quase 1 hora. Jorge sentou no fundo, encostou a cabeça no vidro e fechou os olhos. Não dormiu. Sua mente repetia cada palavra que Renato havia dito, cada risada, cada gesto de desprezo. Mas não era a humilhação que doía mais. Era saber que sua mãe tinha razão o tempo todo. "Um dia vai chegar a hora, meu filho." Dona Madalena dizia sempre que Jorge voltava calado de mais um dia de trabalho. "E quando chegar, você vai precisar ser forte. Não forte de raiva, forte de verdade."
Jorge nunca entendeu completamente o que ela queria dizer. Até hoje. O bairro onde Jorge morava ficava na periferia, onde as ruas não tinham o mesmo asfalto liso do centro e as casas contavam histórias de gerações inteiras em suas paredes descascadas. A casa de Dona Madalena era pequena, mas impecável. Cada canto limpo, cada objeto no lugar. Era o reflexo de uma mulher que sempre acreditou que dignidade não depende de dinheiro. Quando Jorge abriu o portão, o cheiro de café fresco o recebeu antes de qualquer palavra. Dona Madalena estava na cozinha, como sempre. Mesmo com a saúde frágil, recusava-se a deixar de cozinhar. Dizia que comida feita com as próprias mãos alimentava mais do que o corpo. "Mãe", Jorge disse da porta da cozinha. Dona Madalena não se virou imediatamente. Continuou mexendo a panela no fogão, mas suas mãos pararam por um segundo. Ela sabia. Mães sempre sabem. "Você foi lá." Não era uma pergunta. "Fui. E ele riu de você." Também não era pergunta. Jorge se sentou na cadeira de madeira que rangeu sob seu peso. A mesma cadeira onde sentava desde criança. Riu. Gargalhou na minha cara. Disse que eu não era ninguém. Que eu não tinha poder, não tinha nada. Dona Madalena finalmente se virou. Seus olhos carregavam décadas de histórias não contadas. Caminhou devagar até a mesa e se sentou diante do filho. Suas mãos, marcadas por anos de trabalho, seguraram as dele com uma firmeza que contrastava com sua aparência frágil. "E a ligação?" perguntou em voz baixa. "Você fez a ligação?" "Fiz, mãe. Liguei para ela. Contei onde eu estava e sobre o que se tratava." Dona Madalena fechou os olhos por um momento. Quando os abriu, havia lágrimas, mas também algo que parecia alívio, como se uma pedra que carregava há décadas finalmente começasse a ser removida dos seus ombros. "Então chegou a hora", sussurrou. "Chegou a hora de contar tudo." Jorge sentiu o coração apertar. "Mãe, a senhora tem certeza? Porque quando essa porta abrir, não vai ter como fechar de novo." "Eu sei, meu filho. E é por isso que preciso te contar antes que qualquer outra pessoa conte por mim." Dona Madalena se levantou e caminhou até o quarto. Jorge a ouviu abrir o guarda-roupa, mexer em coisas guardadas no fundo. Quando voltou, trazia uma caixa de metal antiga, do tipo que se usava para guardar documentos importantes. Estava enferrujada nas bordas, mas o cadeado ainda funcionava. Ela colocou a caixa sobre a mesa com um peso que ia muito além do físico. "Seu pai", Dona Madalena começou, e sua voz tremeu pela primeira vez. "Não era quem você pensa que era." Jorge olhou para a caixa e depois para a mãe. "A senhora sempre me disse que ele foi embora antes de eu nascer, que nunca quis saber de nós, porque era mais fácil do que a verdade." Lágrimas corriam livremente pelo rosto de Dona Madalena agora. "A verdade é que seu pai nunca soube que você existia, e a culpa é minha." As palavras atingiram Jorge como uma onda gelada. Como assim ele não sabia? Dona Madalena abriu a caixa com mãos trêmulas. Dentro havia papéis amarelados pelo tempo, fotografias antigas e um envelope lacrado que parecia nunca ter sido aberto. "Antes de você nascer, eu trabalhava como cozinheira numa casa muito rica. A família mais poderosa da região. Eu era jovem, tinha acabado de chegar do interior. Não conhecia nada da cidade grande." Ela fez uma pausa, respirando com dificuldade. O dono da casa era um homem respeitado. Todo mundo admirava ele. Diziam que era um gênio dos negócios, que tudo que tocava virava ouro. "De que família a senhora está falando?" Jorge perguntou, embora algo dentro dele já soubesse a resposta. Dona Madalena tirou uma fotografia da caixa e colocou sobre a mesa. Era uma foto antiga, desbotada, mas a imagem era clara o suficiente. Mostrava uma casa imensa, com um jardim elaborado, e na varanda, um homem sorrindo ao lado de uma mulher elegante que Madalena reconheceu como a antiga esposa de Augusto. "A família Castellari", Dona Madalena disse, e o mundo de Jorge parou de girar. "Eu trabalhei para Augusto Castellari, o pai do homem que riu da sua cara hoje." Jorge empurrou a cadeira para trás, se levantando de um salto. "Mãe, o que a senhora está me dizendo?" "Estou dizendo que Augusto Castellari era um homem bom, diferente do filho. Ele me tratava com respeito, perguntava sobre a minha vida, se preocupava com os funcionários. E com o tempo, nós nos aproximamos. Não era um romance de novela, Jorge. Era algo silencioso.
verdadeiro. Dois solitários que encontraram companhia um no outro. A esposa dele, Jorge começou. Já tinha partido há anos. Augusto criou Renato sozinho. Mas Renato nunca perdoou o pai por não ter sido o tipo de homem que ele queria. Renato queria um pai frio, implacável, um conquistador. Augusto era gentil, e para Renato, gentileza era fraqueza. Dona Madalena apontou para o envelope lacrado dentro da caixa. Quando eu descobri que estava esperando você, fiquei com medo. Não medo de Augusto, mas medo do mundo dele. Do mundo de poder, dinheiro, aparências. Eu sabia que se contasse, a vida dele seria destruída, e a minha junto. Então a senhora foi embora. Jorge disse, a voz quase inaudível. Fui embora no meio da noite. Deixei uma carta dizendo que tinha encontrado outro emprego. Nunca mais voltei. Nunca mais falei com ele. As lágrimas de Dona Madalena caíam sobre a mesa como gotas de chuva em terra seca. E carreguei esse peso todos os dias da minha vida. E ele nunca soube? Nunca procurou? Dona Madalena pegou outro papel da caixa. Era uma carta, escrita à mão, com letra elegante mas trêmula. Ele procurou. Durante anos, mandou cartas para a última morada que conhecia. Cartas que um vizinho guardou e me entregou muito tempo depois. Nessa carta, Augusto dizia que nunca entendeu por que eu parti, que sentiu minha falta todos os dias, que se eu precisasse de qualquer coisa bastava procurá-lo. E a senhora nunca procurou. Não era acusação na voz de Jorge. Era dor pura. Quando finalmente criei coragem para procurar, já era tarde. Dona Madalena soluçou. Augusto tinha partido deste mundo. E quem herdou tudo foi Renato. O mesmo Renato que hoje te humilhou sem saber que estava humilhando o próprio sangue. A cozinha ficou em silêncio absoluto. O café na panela já tinha esfriado. A luz do fim de tarde entrava pela janela criando sombras longas que pareciam abraçar mãe e filho naquele momento de verdade brutal. Jorge voltou a se sentar. Suas pernas não tinham mais força para sustentá-lo. Olhou para a fotografia de Augusto Castellari e procurou algo familiar naquele rosto. Encontrou. Os olhos. O formato do rosto. A linha do queixo. Eram os mesmos que via no espelho todas as manhãs. Eu sou filho de Augusto Castellari, disse as palavras em voz alta. Não como pergunta, mas como alguém que finalmente encontra a peça que faltava num quebra-cabeça de uma vida inteira. É por isso que liguei para ela, mãe. A pessoa do outro lado da linha. Ela sabe de tudo, não sabe? Dona Madalena assentiu devagar. Helena Duarte. A única advogada em quem confio. Ela foi a pessoa que me ajudou a guardar esses documentos quando entendi que um dia a verdade precisaria vir à tona. Ela tem provas, tem registros, tem tudo o que é necessário. Mas por que agora, mãe? Por que não antes? Porque antes eu tinha medo. Dona Madalena segurou o rosto do filho entre as mãos. Mas hoje, quando você saiu daquela porta para ir enfrentar aquele homem, eu entendi que não podia mais proteger você do passado, porque o passado estava te destruindo no presente. Jorge cobriu as mãos da mãe com as suas. Eu não quero dinheiro, mãe. Nunca quis. Eu só queria que ele me pagasse o que era justo pela minha demissão. Nada mais. Eu sei, meu filho. E é exatamente por isso que você merece saber quem realmente é. Não pelo dinheiro, mas porque a verdade é um direito. E ninguém neste mundo, tinha o direito de tirar isso de você. Nem mesmo eu. Naquele momento, o celular de Jorge tocou. Era uma mensagem de Helena Duarte. Jorge, recebi sua ligação. Já estou preparando tudo. Precisamos nos encontrar o mais rápido possível. O que eu tenho em mãos vai mudar a sua vida. Mas preciso te avisar. Quando Renato Castellari descobrir quem você realmente é, ele vai fazer de tudo para te destruir. Precisamos estar prontos. Jorge leu a mensagem em silêncio e guardou o celular. Olhou para a mãe, para a caixa de metal com décadas de segredos, para a fotografia de um pai que nunca conheceu. Vamos estar prontos, disse com uma firmeza que vinha de um lugar mais profundo do que ele mesmo conhecia. Porque eu não vou mais ficar em silêncio, nem a senhora. Dona Madalena abraçou o filho. E naquele abraço cabiam anos de culpa, de medo, de amor silencioso que finalmente encontrava uma forma de se expressar. Lá fora, a noite caía sobre o bairro como um manto escuro. Mas dentro daquela cozinha simples, algo estava nascendo.
Algo que nenhum império de dinheiro seria capaz de impedir. A verdade. E ela estava apenas começando a emergir. Naquela mesma noite, enquanto Jorge e Dona Madalena se abraçavam na cozinha da casa humilde, do outro lado da cidade algo muito diferente acontecia. Renato Castellari não havia saído da sala de reuniões. Os diretores já tinham ido embora há tempos, mas ele continuava sentado na mesma cadeira, olhando para a porta por onde Jorge havia saído. A gargalhada que havia dado ainda ecoava nas paredes de vidro, mas agora soava diferente dentro da sua cabeça. Soava oca, soava como erro. Augusto, ele disse Augusto. Renato repetiu as palavras em voz baixa, como quem tenta resolver um enigma que não deveria existir. Seu pai havia partido do mundo anos atrás, deixando para trás um império, uma fortuna e um nome que Renato transformou em sinônimo de poder. Mas também havia deixado perguntas. Perguntas que Renato nunca quis fazer porque tinha medo das respostas. Pegou o telefone e discou para Viviane Rocha, sua assistente pessoal, a única funcionária que tinha acesso direto a ele, fora do horário de trabalho. Viviane, preciso que descubra tudo sobre um ex-funcionário nosso, Jorge Batista, motorista, demitido recentemente. Quero saber onde mora, com quem vive, o que faz, com quem anda, tudo. Senhor Castellari, posso perguntar por quê? Não pode. Só faça. Desligou e ficou em silêncio. A cidade brilhava lá embaixo através das paredes de vidro, mas pela primeira vez aquela vista não lhe dava a sensação de controle que sempre sentiu. Algo havia mudado, e Renato sabia que não conseguiria desfazer essa mudança simplesmente com dinheiro. Na manhã seguinte, Jorge saiu de casa antes do sol nascer. Dona Madalena estava acordada, como se não tivesse dormido. Preparou o café e colocou na mesa sem dizer uma palavra. Mãe e filho se olharam, e naquele olhar estava tudo o que precisava ser dito. Vai com Deus, meu filho, ela sussurrou quando Jorge chegou à porta. Vou voltar logo, mãe, e quando voltar, a senhora não vai mais precisar ter medo. O escritório de Helena Duarte ficava num bairro de classe média, numa sala comercial modesta no segundo andar de um prédio sem luxo. Era o tipo de lugar que não impressionava pela aparência, mas pelo que acontecia ali dentro. Helena o esperava na recepção. Era uma mulher de presença firme, olhar penetrante e voz que transmitia segurança sem precisar ser alta. O tipo de pessoa que, quando fala, os outros escutam. Não por medo, mas por respeito. Jorge, ela estendeu a mão. Eu esperava essa ligação há muito tempo. A senhora conhecia minha mãe antes de tudo isso? Jorge perguntou enquanto se sentava na cadeira diante da mesa cheia de pastas e documentos. Helena se sentou do outro lado e o olhou diretamente nos olhos. Sua mãe me procurou anos atrás, quando começou a perceber que não poderia guardar esse segredo para sempre. Ela queria se preparar. Queria que, quando a verdade viesse à tona, você tivesse proteção legal. Proteção contra quem? Contra Renato Castellari. Contra o império que ele construiu em cima do legado do pai. Contra tudo o que ele faria para impedir que alguém reclamasse parte daquilo que ele considera exclusivamente seu. Helena abriu uma pasta grossa sobre a mesa. Dentro havia documentos organizados com precisão cirúrgica, certidões, registros, fotografias, correspondências. Sua mãe me entregou as cartas que Augusto escreveu para ela. Eu as autentiquei com peritos documentais. A letra é confirmada como sendo de Augusto Castellari. Além disso, há registros de emprego que comprovam que Dona Madalena trabalhou na residência Castellari exatamente no período que ela descreve. Mas isso prova que ela trabalhou lá. Não prova que eu sou filho dele, Jorge disse com uma honestidade que doía. Helena assentiu lentamente. É verdade. E é por isso que precisamos de algo mais. Precisamos de um exame de DNA. Meu pai está morto. Como vamos fazer isso? Augusto Castellari está sepultado no cemitério memorial do Vale. Legalmente, com uma ordem judicial, é possível solicitar material genético para comparação. Mas para conseguir essa ordem, precisamos apresentar evidência suficiente que justifique a solicitação. Helena puxou outra pasta. E é aqui que a história fica interessante. Abriu a pasta e retirou um documento que parecia ser uma carta formal, em papel timbrado antigo, com um selo notarial no canto inferior. Anos antes de partir deste mundo, ou, ainda em vida, Augusto Castellari registrou uma versão anterior do seu testamento.
A versão oficial que Renato conhece e que foi executada deixa tudo para ele como herdeiro único. Mas existiu uma versão anterior. Uma versão que Augusto registrou em cartório anos antes, quando ainda procurava Dona Madalena. Jorge sentiu o ar faltar. O que dizia essa versão? Dizia que, caso algum dia fosse comprovada a existência de outro herdeiro direto, 50% de todo o patrimônio do grupo Castellari deveria ser transferido a essa pessoa. Augusto não sabia se Madalena tinha tido um filho ou não, mas ele considerava a possibilidade. E se protegeu legalmente para garantir que, se esse filho existisse, seria amparado. As mãos de Jorge tremiam. Não pela perspectiva de dinheiro ou poder. Tremiam porque aquele documento significava que um homem que ele nunca conheceu havia pensado nele. Havia se preocupado com ele. Havia, mesmo sem certeza, deixado uma porta aberta para que ele existisse no mundo como alguém que importava. Meu pai pensou em mim, Jorge disse com a voz embargada, mesmo sem saber se eu existia. Helena segurou a mão dele sobre a mesa. Augusto Castellari foi um homem bom, Jorge. Tudo que pesquisei sobre ele confirma isso. Funcionários antigos falam dele com carinho. Vizinhos, amigos, todos dizem a mesma coisa, que era uma pessoa generosa, justa e profundamente solitária depois que Madalena partiu. Uma lágrima escapou dos olhos de Jorge antes que ele pudesse impedir. Limpou-a rapidamente, mas Helena fingiu não notar. Há momentos em que a maior gentileza é não apontar a dor do outro. Mas, Helena, eu preciso que entenda uma coisa, Jorge disse, recompondo a voz. Eu não fui ao escritório de Renato por causa disso. Eu nem sabia de nada disso. Eu fui porque ele me demitiu sem me pagar o que devia. Eu só queria justiça trabalhista. Nada mais. Eu sei, Jorge. E isso torna você diferente de qualquer pessoa que Renato já enfrentou. Porque você não quer poder. Você quer justiça. E não há nada mais perigoso para alguém como Renato do que uma pessoa que não pode ser comprada. O telefone de Helena tocou. Ela atendeu, ouviu em silêncio por quase 1 minuto e sua expressão mudou. Não para medo, mas para alerta. Era Cláudio Fonseca, disse ao desligar. Um dos diretores do grupo Castellari. Ele me procurou hoje cedo. Disse que Renato ordenou uma investigação completa sobre você. Está levantando tudo. Sua vida, sua família, seus contatos. Cláudio Fonseca, o diretor que tentou me defender na sala de reuniões. O mesmo. Parece que ele tem consciência própria, apesar do cargo que ocupa. Me disse que quer ajudar, que não concorda com a forma como Renato trata as pessoas e que tem provas de outras irregularidades dentro da empresa. Jorge se levantou e caminhou até a janela. Olhou para a rua movimentada lá embaixo, pessoas comuns vivendo vidas comuns, sem saber que dentro daquela sala modesta uma história estava sendo reescrita. Helena, quando Renato descobrir quem eu sou, ele vai vir com tudo. Vai, e é por isso que precisamos ser mais rápidos. Vou entrar com o pedido judicial amanhã. Solicitar o exame de DNA e apresentar o testamento anterior como evidência. Quando isso se tornar público, Renato vai perceber que não está mais no controle. E a minha mãe? Ela vai ficar exposta. Helena parou e olhou para Jorge com seriedade. Sua mãe é a testemunha mais importante deste caso. Vou providenciar proteção. Ninguém vai tocar nela. Jorge assentiu. Sentia o peso de tudo aquilo sobre os ombros, mas também sentia algo que não sentia há muito tempo. Esperança. Não esperança ingênua, daquelas que ignora a realidade, mas esperança construída sobre verdade, sobre provas, sobre a certeza de que pela primeira vez na vida ele não estava lutando sozinho. Quando saiu do escritório de Helena, o sol já estava alto. Jorge parou na calçada e respirou fundo. O ar tinha um sabor diferente naquela manhã. Não era o ar de um homem derrotado. Era o ar de um homem que finalmente sabia quem era. E em algum lugar do centro financeiro da cidade, Renato Castellari estava prestes a descobrir que a pessoa que ele mais desprezou era a única que poderia tirar tudo dele. Não por vingança, mas por direito. Dias se passaram desde o encontro com Helena Duarte. Jorge tentava manter a rotina, mas nada parecia normal. O mundo ao seu redor era o mesmo.
Mas ele já não era o mesmo homem que havia sido antes de abrir aquela caixa de metal na cozinha da mãe. Dona Madalena, por sua vez, parecia mais leve, como se o peso de décadas de silêncio tivesse sido parcialmente aliviado pela confissão. Cozinhava mais, cantava baixinho enquanto varria o quintal, e às vezes Jorge a encontrava olhando pela janela com um sorriso triste que ele nunca tinha visto antes. O sorriso de quem finalmente soltou algo que carregava há tempo demais. Numa dessas manhãs, enquanto tomavam café juntos, Jorge tocou no assunto que não saía da sua cabeça. Mãe, o envelope. Dona Madalena parou a xícara no meio do caminho até a boca. Que envelope, meu filho? O envelope lacrado que estava dentro da caixa. A senhora mostrou os documentos, as cartas, a foto, mas aquele envelope nunca foi aberto. A senhora sabe o que tem dentro? O silêncio de Dona Madalena foi mais pesado que qualquer resposta. Ela colocou a xícara sobre a mesa devagar e cruzou as mãos no colo. Aquele envelope não foi eu quem colocou na caixa, Jorge. A frase atingiu Jorge como algo inesperado. Como não? A caixa é da senhora. A caixa é minha, mas o envelope apareceu dentro dela anos depois. Quando eu abri a caixa para guardar as cartas que Augusto tinha mandado, ele já estava lá, lacrado, com meu nome escrito na frente, na letra de Augusto. Mas como? Alguém abriu a caixa sem a senhora saber? Só uma pessoa no mundo sabia onde eu guardava aquela caixa. A mesma pessoa que me ajudou a sair da casa dos Castellari naquela noite. Dona Madalena fechou os olhos. Margarida, a governanta da família. A senhora nunca me falou de nenhuma Margarida, porque Margarida é um capítulo da minha vida que eu não sabia como te contar. Dona Madalena se levantou, caminhou até a janela. Margarida trabalhava na casa dos Castellari havia muitos anos quando eu cheguei. Era mais velha que eu, experiente, séria. No início, mal falava comigo, mas com o tempo, virou a pessoa mais próxima que eu tinha naquele mundo que não era meu. Ela sabia sobre a senhora e Augusto. Sabia de tudo. Foi a primeira a perceber. E foi a primeira a me avisar que eu precisava ir embora antes que o mundo deles me destruísse. Não por maldade, meu filho. Ela me protegeu. Disse que uma mulher como eu, simples, sem nome, sem família poderosa, seria esmagada se a verdade viesse à tona naquela época. E a senhora confiou nela, com minha vida e com a sua, porque quando eu fui embora naquela noite, foi Margarida quem me ajudou a sair sem ser vista. Foi ela quem me deu dinheiro para o primeiro mês de aluguel. E foi ela quem prometeu que, se Augusto algum dia descobrisse sobre você, ela o ajudaria a nos encontrar da forma certa. Jorge absorvia cada palavra com a intensidade de quem reconstrói uma vida inteira a partir de fragmentos. Então o envelope, Augusto deve ter entregado a Margarida, e ela colocou dentro da minha caixa em algum momento que esteve aqui. Margarida me visitou algumas vezes ao longo dos anos. Sempre em segredo, sempre rápida. Tomava um café, perguntava como você estava crescendo e ia embora antes que alguém notasse. Mãe, Jorge se ajoelhou diante de Dona Madalena, segurando suas mãos. Precisamos abrir aquele envelope. Eu sei, eu sempre soube, mas tinha medo do que poderia estar escrito. Medo de que Augusto estivesse com raiva, de que me culpasse, de que dissesse coisas que eu não teria forças para ler. A senhora não vai ler sozinha. Eu estou aqui. Dona Madalena assentiu com lágrimas nos olhos. Jorge foi até o quarto, pegou a caixa de metal e trouxe para a mesa da cozinha. O envelope estava ali, amarelado pelo tempo, com o nome Madalena, escrito numa caligrafia firme e elegante. Dona Madalena o pegou com mãos trêmulas, respirou fundo 1, 2, 3 vezes. E então, com a delicadeza de quem abre algo sagrado, rompeu o lacre. Dentro havia uma carta. 2 páginas escritas dos 2 lados, com a mesma letra. E junto, uma fotografia. A fotografia mostrava Augusto Castellari sentado num banco de jardim, sozinho, olhando para o horizonte. No verso, uma frase. Esperando quem nunca voltou. Dona Madalena soluçou ao ver a imagem. Jorge segurou o ombro da mãe enquanto ela começava a ler a carta em voz alta, a voz falhando a cada parágrafo. Minha querida Madalena, se esta carta chegou até você, significa que Margarida cumpriu sua promessa. Significa que eu não estou mais neste mundo,
mas que meu último pensamento foi para você. Dona Madalena precisou parar. Jorge pegou a carta gentilmente e continuou a leitura. Eu te procurei. Durante anos, te procurei em cada rosto, em cada esquina, em cada memória que restava da nossa história. Nunca entendi por que partiu. Nunca entendi o que fiz de errado. Mas Margarida me contou a verdade antes que fosse tarde demais. Me contou que você partiu para me proteger e que levou com você algo mais precioso do que qualquer fortuna que eu pudesse ter construído. A voz de Jorge tremeu, mas ele continuou. Ela me contou sobre a criança, Madalena, sobre o nosso filho. Eu não sei o nome dele, não sei como é o rosto dele, não sei se ele sabe que eu existo. Mas eu quero que ele saiba que eu o amei desde o momento em que soube da sua existência. Que cada decisão que tomei daí em diante foi pensando nele. Que o testamento que registrei foi para garantir que, mesmo que o mundo tentasse apagar a história dele, a lei não permitiria. Dona Madalena chorava abertamente. Jorge mal conseguia enxergar as palavras através das próprias lágrimas, mas seguiu. Peço perdão por não ter sido mais forte, por não ter te encontrado, por ter deixado que o tempo e as circunstâncias nos separassem. Mas se nosso filho herdou ao menos um pouco da sua coragem, Madalena, eu sei que ele vai ser uma pessoa extraordinária, porque veio de você. E tudo que veio de você sempre foi extraordinário. Jorge colocou a carta sobre a mesa. Não conseguia mais ler. Dona Madalena pegou a última folha com mãos que já nem tentavam conter o tremor. Diga ao nosso filho que o pai dele não era perfeito, mas que o amou com tudo que tinha, e que o maior arrependimento da minha vida não foi nenhum negócio fracassado ou nenhuma oportunidade perdida. Foi não ter estado presente para vê-lo crescer. Para ele, eu deixo não apenas bens materiais, mas este pedido, que nunca permita que ninguém defina o seu valor. Porque o valor de uma pessoa não se mede pelo que ela possui, mas pelo que ela carrega no coração. Com todo o meu amor, para sempre. Augusto. O silêncio que se seguiu era sagrado. Mãe e filho se abraçaram sobre a mesa da cozinha, entre xícaras de café frio e uma carta que havia esperado anos para ser lida. Choraram juntos. Choraram pelo tempo perdido, pelo amor que existiu, mas nunca pôde ser vivido, pela injustiça de duas pessoas boas separadas por um mundo que não soube acolhê-las. Quando as lágrimas finalmente começaram a diminuir, Jorge segurou o rosto da mãe entre as mãos. Ele amou a senhora, mãe. Ele sempre amou. E ele me amou sem nunca ter me visto. Eu sei, meu filho. Agora eu sei. O celular de Jorge tocou. Era Helena Duarte. Jorge, o pedido judicial foi aceito. O juiz autorizou o exame de DNA. Mas tem mais uma coisa. A voz de Helena estava diferente. Carregava urgência. Renato descobriu sobre o pedido. E ele acabou de contratar Túlio Magalhães. Quem é Túlio Magalhães? O advogado mais implacável do país. Especialista em disputas de herança. Nunca perdeu um caso. Helena fez uma pausa breve. Jorge, Renato não está apenas se defendendo. Ele está se preparando para a guerra. Jorge olhou para a carta do pai sobre a mesa. Para a fotografia de um homem sentado num banco, esperando quem nunca voltou. Para a mãe que finalmente estava em paz com a verdade. Então que venha a guerra. Jorge disse com uma calma que surpreendeu até a ele mesmo. Porque dessa vez, eu não estou lutando sozinho. Estou lutando com a verdade. E a verdade não precisa de advogados caros para vencer. Desligou o telefone e guardou a carta de volta no envelope. Mas desta vez, não a colocou na caixa de metal. Colocou no bolso, junto ao coração. Porque era ali que ela sempre deveria ter estado. A notícia do pedido judicial correu pelo centro financeiro da cidade como fogo em palha seca. Não demorou para que os corredores do Grupo Castellari se enchessem de sussurros, olhares nervosos e conversas interrompidas toda vez que uma porta se abria. Renato Castellari estava trancado em sua sala desde que recebeu a ligação de Viviane Rocha informando sobre a ação judicial. Não atendeu nenhuma chamada. Não respondeu nenhuma mensagem. Apenas ficou sentado diante da mesa de mogno, olhando para o retrato do pai pendurado na parede. Augusto Castellari o observava daquela moldura dourada com o mesmo olhar sereno de sempre. O mesmo olhar que, durante toda a vida de Renato, ele havia interpretado como fraqueza. Agora, sozinho naquela sala enorme,
Renato começava a se perguntar se havia interpretado errado. A porta se abriu sem aviso. Túlio Magalhães entrou com a confiança de quem não pede permissão para nada. Era um homem de postura imponente, voz grave e uma reputação que o precedia em qualquer tribunal do país. Não era apenas advogado, era uma máquina de vencer. Renato, disse sem cumprimentos desnecessários. Li o processo inteiro. Precisamos conversar. Então converse, Renato respondeu sem se mover da cadeira. Túlio se sentou na cadeira oposta e abriu seu malote de couro. A ação pede exame de DNA comparativo com os restos mortais do seu pai. A base legal é a existência de um testamento anterior que prevê divisão de patrimônio em caso de herdeiro desconhecido. O juiz aceitou as evidências preliminares como suficientes para autorizar o procedimento. E como impedimos isso? Túlio o olhou com uma franqueza que poucos tinham coragem de usar com Renato. Não impedimos. Como assim não impedimos? Eu te contratei para vencer, não para aceitar. E eu vou vencer, mas não lutando contra o exame. Lutar contra o DNA é lutar contra a ciência, e a ciência não se intimida com dinheiro. Túlio cruzou as mãos sobre a mesa. A estratégia é outra. Se o exame provar que esse Jorge é realmente filho de Augusto, nós atacamos o testamento anterior. Questionamos a validade, a autenticidade, a sanidade mental do seu pai na época em que o redigiu. Provamos que ele foi manipulado. Manipulado por quem? Pela mãe do rapaz. Uma empregada doméstica que seduziu o patrão, engravidou propositalmente, desapareceu quando percebeu que poderia lucrar mais no futuro do que naquele momento. Renato ficou em silêncio. A estratégia era suja, mas eficaz. Era exatamente o tipo de coisa que ele faria sem pensar duas vezes. Mas algo naquela sala pesava diferente naquela manhã. Talvez fosse o olhar do pai na moldura. Talvez fosse algo mais profundo que Renato não queria admitir. Faça o que for preciso, disse finalmente. Não quero saber dos detalhes. Túlio assentiu e se levantou. Vou precisar de acesso total aos documentos do seu pai. Pessoais, empresariais, médicos, tudo. Viviane vai providenciar. Quando Túlio saiu, Renato ficou sozinho novamente. Mas o silêncio durou pouco. Outra batida na porta. Desta vez, hesitante. Entre, Renato disse sem energia. Cláudio Fonseca entrou com a cautela de quem caminha sobre vidro quebrado. Senhor Castellari, desculpe incomodar, mas há algo que o senhor precisa saber. Algo que descobri enquanto organizava os arquivos antigos que Túlio Magalhães solicitou. Renato ergueu uma sobrancelha. O que encontrou? Cláudio colocou uma pasta sobre a mesa. Registros pessoais do seu pai. Diários, escritos à mão. Estavam guardados num cofre do arquivo morto da empresa. Ninguém os acessou desde que seu pai faleceu. Diários? Renato franziu a testa. Meu pai não mantinha diários. Pelo que tudo indica, mantinha sim. E senhor Castellari? Cláudio hesitou, engolindo em seco. Eu li apenas as primeiras páginas. Foi o suficiente para perceber que o senhor precisa ver isso pessoalmente, antes de qualquer outra pessoa. Cláudio saiu, deixando a pasta sobre a mesa. Renato ficou olhando para ela como se fosse algo perigoso. E, de certa forma, era. Porque diários são espelhos do passado, e Renato sempre teve medo de espelhos. Abriu a pasta. A letra do pai era inconfundível. Firme, elegante, com aquele traço levemente inclinado para a direita que Renato reconheceria em qualquer lugar. As páginas estavam amareladas, mas perfeitamente legíveis. O primeiro registro era de anos atrás, pouco depois da partida de Dona Madalena. Madalena foi embora. Não entendo por quê. Procurei por ela em todos os lugares que conhecia. Ninguém sabe onde está, ou ninguém quer me dizer. A casa está vazia sem ela. Não a cozinha, não os quartos. O ar. O ar está vazio. Renato virou a página com um aperto no peito que não esperava sentir. Renato tem se distanciado cada vez mais. Meu filho me olha com desprezo e eu não sei como alcançá-lo. Ele quer que eu seja duro, implacável, que trate as pessoas como peças num tabuleiro. Mas não é assim que eu construí esta empresa. Construí com respeito. Com parcerias verdadeiras. Com a crença de que o sucesso que esmaga outros não é sucesso, é tirania. As palavras doíam como brasas. Renato virou outra página. Margarida me contou a verdade hoje.
Madalena estava grávida quando partiu. Tenho um filho que não conheço. Um filho que ela protegeu de mim, ou talvez do meu mundo. Não a culpo. Este mundo que construí é bonito por fora e cruel por dentro. Que mãe traria uma criança para cá por vontade própria? Renato sentiu a mandíbula travar. Seu pai sabia. Sabia antes de modificar o testamento. Sabia e mesmo assim não disse nada a ele. Por quê? A resposta estava páginas adiante. Pensei em contar a Renato sobre o irmão. Mas conheço meu filho. Ele veria essa criança como ameaça, não como família. Veria divisão de patrimônio, não um laço de sangue. E eu me pergunto todos os dias, onde foi que errei? Em que momento meu filho aprendeu que pessoas são obstáculos e não companheiros? Renato fechou o diário com força. Suas mãos tremiam, não de raiva, de algo que ele não sentia há tanto tempo que quase não reconheceu. Vergonha. Levantou-se e caminhou até a parede onde o retrato do pai estava pendurado. Olhou para aquele rosto que conhecia tão bem e, ao mesmo tempo, tão pouco. Quantas vezes tinha passado por aquele quadro sem sequer olhar? Quantas vezes tinha usado o nome Castellari como escudo quando, na verdade, era uma herança que ele jamais mereceu? O telefone tocou. Era Túlio Magalhães. Renato, preciso te informar de um desenvolvimento. A advogada da parte contrária, Helena Duarte, convocou uma audiência de conciliação antes do exame de DNA. O juiz aceitou. Será dentro de poucos dias. Conciliação? O que eles querem? Segundo os autos, Jorge Batista não está pedindo metade do patrimônio. Está pedindo apenas o pagamento correto da rescisão trabalhista e o reconhecimento legal de filiação. Nada mais. Renato ficou em silêncio por tanto tempo que Túlio pensou que a ligação havia caído. Renato, está aí? Estou. Ele não quer o dinheiro? Aparentemente não. A advogada foi clara nos autos. O objetivo principal é o reconhecimento de paternidade. O financeiro é secundário. Renato desligou sem se despedir. Voltou a olhar para o diário do pai sobre a mesa, para o retrato na parede, para as mãos que tremiam sem que ele pudesse controlar. Um homem que não queria dinheiro. Um homem que só queria ser reconhecido como filho. Um homem que Renato havia humilhado, chamado de ninguém, rido na cara sem saber que estava rindo na cara do próprio irmão. Naquele momento, algo que Renato mantinha trancado há décadas começou a rachar. Não era sua arrogância. Não era seu orgulho. Era a parede que ele havia construído entre si mesmo e qualquer sentimento que pudesse torná-lo vulnerável. A mesma parede que seu pai havia descrito nos diários. A mesma parede que o transformou no homem que o próprio pai não reconhecia. Renato se sentou na cadeira do escritório e, pela primeira vez em toda a sua vida adulta, apoiou a cabeça nas mãos e chorou. Não eram lágrimas de arrependimento completo. Ainda não. Eram lágrimas de alguém que começa a enxergar a própria escuridão e percebe que não sabe como sair dela. Mas era um começo. E em algum lugar da cidade, numa casa simples de periferia, Jorge Batista lia e relia a carta de um pai que nunca conheceu, sem imaginar que naquele exato momento, o homem que mais o desprezou estava começando a desmoronar por dentro. O que nenhum dos dois sabia era que a audiência de conciliação revelaria algo que nem Helena, nem Túlio, nem mesmo Dona Madalena esperavam. Algo que Margarida, a governanta que desapareceu sem deixar rastros, havia guardado durante todos aqueles anos. Um segredo que não estava em nenhum documento, em nenhuma carta, em nenhum diário. Um segredo que só ela poderia contar, e que mudaria absolutamente tudo. O tribunal estava em silêncio quando Jorge Batista entrou pela porta principal. Não era o mesmo tribunal luxuoso onde Renato despachava suas ordens. Era um fórum comum, de paredes gastas e bancos de madeira, onde pessoas comuns buscavam algo que o dinheiro nem sempre podia comprar. Justiça. Helena Duarte caminhava ao lado de Jorge com uma pasta grossa debaixo do braço, e a expressão de quem sabia exatamente o que estava fazendo. Atrás deles, Dona Madalena andava devagar, apoiada no braço de uma vizinha que insistiu em acompanhá-la. Era a primeira vez que Madalena entrava num tribunal. Suas mãos tremiam, mas seus olhos estavam firmes. Havia chegado o dia que ela temia e esperava em igual medida. Do outro lado do corredor, Renato Castellari já estava sentado ao lado de Túlio Magalhães. Vestia-se com a elegância de sempre, mas havia algo diferente nele.
Quem o conhecia de perto notaria que seus olhos estavam levemente inchados, como os de alguém que passou noites sem dormir. Ou chorando. Talvez os dois. Desde que leu os diários do pai, Renato não era o mesmo. As palavras de Augusto haviam se instalado dentro dele como raízes que crescem em silêncio e racham o concreto por dentro. Cada página que releu era um espelho que mostrava não o homem que ele queria ser, mas o homem que havia se tornado. E a imagem era insuportável. Túlio, ao contrário, parecia perfeitamente no controle. Organizava documentos com precisão mecânica, alheio a qualquer peso emocional. Para ele, aquilo era trabalho. Números, estratégias, argumentos. Sentimentos eram ferramentas, não obstáculos. O juiz Teodoro Braga entrou na sala e todos se levantaram. Era um homem de voz grave e expressão que não entregava nada. O tipo de juiz que ouve tudo antes de falar qualquer coisa. Estamos aqui para uma audiência de conciliação referente ao processo movido por Jorge Batista contra o Grupo Castellari, incluindo pedido de reconhecimento de filiação em relação ao falecido Augusto Castellari, anunciou o secretário do tribunal. Helena se levantou primeiro. Meritíssimo, meu cliente não busca patrimônio nem vingança. Busca 2 direitos fundamentais: o pagamento correto de uma rescisão trabalhista que lhe foi negada e o reconhecimento legal de que é filho de Augusto Castellari. Para fundamentar esse pedido, apresentamos cartas autenticadas, registros de emprego, um testamento anterior registrado em cartório e o resultado do exame de DNA autorizado por este tribunal. A menção ao DNA fez a sala inteira prender a respiração. Helena retirou um envelope lacrado da pasta e o entregou ao oficial de justiça, que o levou até o juiz. Teodoro Braga abriu o envelope com cuidado. Leu o documento em silêncio. Seu rosto não mudou de expressão, mas seus olhos se demoraram na página por mais tempo do que o necessário. O resultado do exame de DNA confirma, com probabilidade superior a 99%, que Jorge Batista é filho biológico de Augusto Castellari. O murmúrio que percorreu a sala foi instantâneo. Jorge fechou os olhos. Não de alívio, de emoção pura. A confirmação científica daquilo que sua mãe havia guardado por décadas. Não era mais segredo. Não era mais dúvida. Era verdade. Verdade com selo, com número, com a força inabalável da ciência. Dona Madalena, sentada logo atrás de Jorge, cobriu o rosto com as mãos e chorou em silêncio. Não eram lágrimas de tristeza. Eram lágrimas de uma mulher que passou a vida inteira carregando uma verdade que ninguém acreditaria e que finalmente ouviu o mundo dizer: "Você não mentiu." Túlio Magalhães se levantou imediatamente. Meritíssimo, a defesa reconhece o resultado do exame, porém questiona a validade do testamento anterior apresentado pela parte autora. Há indícios de que o falecido Augusto Castellari possa ter sido influenciado emocionalmente ao redigir tal documento, o que comprometeria sua validade jurídica. Helena não se abalou. Meritíssimo, o testamento foi registrado em cartório por livre e espontânea vontade, com testemunhas e reconhecimento notarial. Questionar a sanidade de um homem que construiu um império bilionário é no mínimo contraditório. A defesa não questiona a sanidade empresarial, Túlio rebateu com frieza. Questiona a vulnerabilidade emocional de um homem solitário que pode ter sido manipulado por uma empregada doméstica que se aproveitou da proximidade para obter vantagens futuras. Jorge sentiu o sangue ferver. Helena colocou a mão no ombro dele, pedindo calma com o olhar. Mas quem se levantou não foi Jorge. Foi Dona Madalena. A sala inteira se virou para olhar aquela mulher simples que se pôs de pé com uma dignidade que nenhum terno caro poderia comprar. Meritíssimo. Sua voz tremeu no início, mas ganhou força a cada palavra. Eu não entendo de leis, não entendo de tribunais, mas entendo de verdade. Eu amei Augusto Castellari. Não pelo dinheiro dele, não pela casa dele, não pelo nome dele. Amei o homem que me perguntava se eu tinha almoçado, que se levantava para me ajudar a carregar as compras, que chorava escondido porque o próprio filho não o abraçava. Lágrimas corriam pelo rosto dela, mas ela não parou. Eu fui embora para proteger meu filho de um mundo que eu sabia que não nos aceitaria, e carreguei esse peso todos os dias. Cada vez que Jorge me perguntava sobre o pai, eu morria um pouco por dentro, porque a mentira não era para me proteger.
Era para proteger ele. Olhou diretamente para Túlio Magalhães. O senhor disse que eu me aproveitei de um homem solitário. Mas eu era tão solitária quanto ele. A diferença é que eu não tinha dinheiro para esconder minha solidão. Eu só tinha meu trabalho e meu amor pelo meu filho. O silêncio que se seguiu foi daqueles que mudam o ar de uma sala inteira. O juiz Teodoro Braga olhava para Dona Madalena com uma expressão que, pela primeira vez, deixava transparecer algo humano por trás da toga. A senhora pode se sentar, disse suavemente. Seu testemunho está registrado. Foi nesse momento que a porta do tribunal se abriu. Todos se viraram. Uma mulher entrou com passos lentos, mas decididos. Era alguém que o tempo havia marcado com gentileza, de postura ereta e olhos que carregavam décadas de histórias guardadas. Ao seu lado, Cláudio Fonseca a acompanhava com expressão de quem sabia que aquele momento mudaria tudo. Dona Madalena a reconheceu instantaneamente. Levou a mão à boca, sufocando um som que era metade soluço, metade espanto. Margarida, sussurrou. Margarida Esteves caminhou até o centro da sala e olhou para o juiz. Meritíssimo, peço permissão para testemunhar. Meu nome é Margarida Esteves. Trabalhei como governanta da família Castellari durante mais de 20 anos. E tenho informações que este tribunal precisa ouvir. O juiz autorizou com um gesto. Margarida se posicionou diante de todos e começou a falar com a voz firme de quem finalmente se liberta de um silêncio que durou tempo demais. Eu estava presente quando Augusto descobriu que Madalena estava grávida. Fui eu quem contou a ele, anos depois da partida dela. E fui eu quem testemunhou o que aconteceu em seguida. Olhou para Renato, que permanecia imóvel em sua cadeira. Augusto chamou o filho ao escritório naquele mesmo dia. Contou tudo. Disse que tinha outro filho que queria encontrá-lo, que queria reparar o erro de não ter procurado Madalena com mais força. A sala inteira prendeu a respiração. E o senhor Renato, Margarida continuou, sua voz ganhando peso. Olhou para o próprio pai e disse que se ele trouxesse aquela mulher e aquele filho para perto da família, ele destruiria os dois. Disse que não dividiria nada com ninguém, e que se Augusto insistisse, ele mesmo cuidaria para que a história nunca viesse à tona. O impacto das palavras foi devastador. Murmúrios explodiram na sala. O juiz bateu o martelo pedindo silêncio, mas mesmo ele parecia abalado. Renato estava branco. Não levantou a cabeça. Não negou. Não disse uma palavra, porque sabia que era verdade. Margarida se virou para Dona Madalena. Augusto nunca mais foi o mesmo depois daquele dia. Adoeceu de tristeza. Morreu com o coração partido, não pela doença, mas pela dor de saber que seu próprio filho o impedia de conhecer o outro. Caminhou até Jorge e, com mãos trêmulas, tirou algo do bolso. Era uma fotografia pequena, desgastada. Mostrava Augusto Castellari segurando um porta-retrato contra o peito. No porta-retrato, uma foto de Madalena jovem, sorrindo na cozinha da casa grande. Seu pai dormia com essa foto todas as noites. Margarida disse com lágrimas nos olhos. Até o último dia, Jorge pegou a fotografia e a segurou como se fosse a coisa mais frágil e preciosa do universo. Olhou para a imagem do pai abraçando a lembrança da mãe, e tudo o que conseguiu fazer foi baixar a cabeça e chorar. O tribunal inteiro chorava com ele. Até o oficial de justiça limpava os olhos discretamente. Mas havia alguém naquela sala cujo choro era diferente de todos os outros. Renato Castellari, o homem que riu na cara de Jorge dias atrás, o homem que ameaçou o próprio pai para proteger sua fortuna, estava com as mãos cobrindo o rosto, e entre seus dedos, lágrimas caíam sobre a mesa de madeira do tribunal como confissões silenciosas de tudo que ele havia destruído. O juiz Teodoro Braga pediu um recesso. A sala precisava respirar. As pessoas precisavam processar tudo o que haviam testemunhado, mas o recesso durou pouco, porque o que ainda faltava ser dito não podia esperar mais. Quando todos retomaram seus lugares, algo havia mudado. A energia da sala era outra. Não era mais tensão. Era expectativa. O tipo de expectativa que antecede finais que ninguém consegue prever. Túlio Magalhães se inclinou para Renato e sussurrou algo no ouvido dele. Provavelmente uma estratégia. Provavelmente uma saída legal. Provavelmente mais uma forma de usar o dinheiro como escudo. Mas Renato fez algo que Túlio não esperava.
levantou a mão e o interrompeu. Chega, disse Renato. A palavra saiu baixa, quase inaudível, mas na sala silenciosa todos ouviram. Túlio o olhou com incredulidade. Renato, não é hora de... Eu disse chega. Desta vez, a voz foi firme. Renato se levantou. Suas pernas pareciam incertas, como as de alguém que caminha sobre terreno desconhecido. E de certa forma era exatamente isso, porque Renato Castellari nunca havia pisado no território da humildade. Nunca havia se permitido ser vulnerável diante de ninguém. E agora, diante de uma sala cheia de estranhos, diante de câmeras, diante do irmão que havia humilhado e da mulher que seu pai amou, ele estava prestes a fazer a coisa mais difícil da sua vida. Meritíssimo. Sua voz falhou na primeira tentativa. Ele engoliu, respirou e recomeçou. Meritíssimo, peço permissão para falar. O juiz assentiu em silêncio. Renato se virou para Jorge. Os dois se olharam pela primeira vez, não como adversários, não como patrão e empregado, não como rico e pobre. Se olharam como dois homens que compartilhavam o mesmo sangue sem jamais terem compartilhado a mesma mesa. Eu ri de você, Renato começou. E cada palavra parecia custar-lhe um pedaço de si mesmo. Sentado naquela cadeira de couro, rodeado de pessoas que riem quando eu rio e concordam quando eu falo, eu olhei para você e vi exatamente o que eu quis ver. Alguém pequeno, alguém sem importância, alguém que eu podia esmagar com uma assinatura. A sala estava tão silenciosa que se podia ouvir a respiração coletiva. Mas eu estava errado. Eu não estava olhando para você. Estava olhando para o meu próprio reflexo. Porque o homem pequeno naquela sala nunca foi você, Jorge. Fui eu. Fui eu a cada vez que usei dinheiro para me sentir superior. Fui eu a cada vez que tratei pessoas como descartáveis. Fui eu quando ameacei meu próprio pai para que ele não trouxesse você para a família. Renato fez uma pausa. Suas mãos tremiam. Lágrimas desciam pelo rosto de um homem que o mundo inteiro achava incapaz de chorar. Meu pai escreveu nos diários dele que se perguntava todos os dias onde tinha errado comigo, onde tinha falhado. A voz de Renato quebrou. Mas ele não falhou. Eu falhei. Ele me deu exemplo de bondade e eu escolhi a crueldade. Ele me mostrou compaixão e eu escolhi o poder. Ele me pediu para ser humano e eu escolhi ser máquina. Virou-se para Dona Madalena. A mulher que ele planejava destruir com acusações de manipulação o olhava com olhos cheios de lágrimas, mas sem ódio, sem rancor, apenas com a tristeza de quem reconhece uma dor que não é só sua. Dona Madalena, Renato disse, e pela primeira vez na vida usou a palavra dona, com o respeito que ela merecia. A senhora amou meu pai de uma forma que eu nunca fui capaz de amar ninguém. E a senhora protegeu o filho de vocês com um sacrifício que eu só agora consigo compreender. Eu peço perdão, não porque eu mereça, mas porque meu pai merecia que eu fosse capaz de pedir. Dona Madalena cobriu a boca com a mão, soluçando. A vizinha ao lado a abraçou enquanto ela chorava. Renato finalmente olhou para Margarida, a governanta que havia atravessado décadas guardando verdades perigosas. Margarida, a senhora cuidou do meu pai quando eu não quis cuidar. Ficou ao lado dele quando eu o abandonei emocionalmente. A senhora foi mais família para ele do que eu jamais fui. E eu sinto muito. Sinto muito por cada dia que ele passou sozinho por minha causa. Margarida apenas assentiu, as lágrimas falando por ela. Renato se virou novamente para Jorge. Caminhou até ele. Ficaram frente a frente, separados por menos de 1 metro, mas por uma vida inteira de distância. Você é meu irmão, Renato disse, e as palavras saíram como se fossem ao mesmo tempo as mais pesadas e as mais libertadoras que já havia pronunciado. Meu irmão, e eu te tratei como se você fosse nada, quando na verdade entre nós dois, você sempre foi o que mais se pareceu com nosso pai. Jorge olhou para Renato com olhos vermelhos. Não havia triunfo naquele olhar. Não havia satisfação de vingança. Havia algo muito mais raro e muito mais poderoso. Compaixão. Eu nunca quis seu dinheiro, Renato, Jorge disse com voz embargada. Eu queria que alguém olhasse para mim e me enxergasse. Só isso. A vida inteira eu fui invisível. Para o mundo, para o sistema, para todos. Eu só queria existir como filho do meu pai. Você existe, Renato respondeu.
E a partir de hoje, o mundo inteiro vai saber disso. Renato se virou para o juiz. Meritíssimo. Retiro toda e qualquer contestação. Reconheço Jorge Batista como filho de Augusto Castellari e meu irmão legítimo. Reconheço a validade do testamento anterior e o direito de Jorge a tudo que nosso pai quis deixar para ele. E solicito que a rescisão trabalhista devida a ele seja paga integralmente, com todas as correções, imediatamente. Túlio Magalhães fechou o malote de couro em silêncio. Sabia que havia perdido. Não o caso. A relevância. O juiz Teodoro Braga olhou para ambos os lados. Para Helena, que chorava segurando a mão de Jorge. Para Dona Madalena, abraçada à vizinha. Para Margarida, de pé, com a dignidade de quem finalmente pode descansar. Para Cláudio Fonseca, que assistia a tudo sabendo que havia feito a coisa certa ao trazer os diários à luz. Este tribunal reconhece formalmente Jorge Batista como filho biológico e legítimo de Augusto Castellari, declarou com voz firme. Todos os direitos decorrentes dessa filiação são garantidos conforme a legislação vigente. O testamento anterior é considerado válido, e este caso está encerrado. O martelo bateu uma última vez. E então, sem que ninguém esperasse, Jorge deu um passo à frente e abraçou Renato. Não foi um abraço ensaiado ou protocolar. Foi o abraço de um homem que passou a vida inteira sem saber que tinha um irmão e que, apesar de tudo, escolhia o perdão em vez do ressentimento. Renato ficou rígido por um instante, como alguém que não lembra a última vez que foi abraçado. E então, lentamente, seus braços se fecharam ao redor de Jorge. A sala inteira se desfez em lágrimas. Dona Madalena se levantou e caminhou até os dois. Com mãos trêmulas, envolveu ambos. E ali, no centro de um tribunal comum, 3 pessoas formaram algo que o destino havia tentado impedir por décadas inteiras. Uma família. Semanas depois, Jorge estava sentado na varanda da casa de Dona Madalena. A mesma casa simples de sempre. Ele não havia se mudado. Não havia comprado mansão, carro importado ou qualquer coisa que o mundo esperaria de alguém que acabou de herdar uma fortuna. Usou parte do dinheiro para reformar a casa da mãe, pagar todas as dívidas e criar uma fundação com o nome do pai. A Fundação Augusto Castellari dedicava-se a uma única missão: dar oportunidades a trabalhadores que, como Jorge, haviam sido descartados pelo sistema sem receber o que lhes era devido por direito. Assessoria jurídica gratuita. Requalificação profissional. Dignidade. Renato, para surpresa de todos, tornou-se o maior financiador da fundação. Não por obrigação legal, por escolha. Afastou-se da presidência do Grupo Castellari e entregou a gestão a Cláudio Fonseca, o único diretor que teve coragem de fazer a coisa certa quando todos os outros escolheram o silêncio. Helena Duarte continuou advogando. Mas agora, com o reconhecimento que o caso trouxe, dedicava-se exclusivamente a defender pessoas que não tinham voz nem recursos para lutar sozinhas. Margarida finalmente descansou. Mudou-se para uma casa pequena perto de Dona Madalena. As duas tomavam café juntas todas as tardes, relembrando histórias de um tempo em que eram apenas 2 mulheres tentando sobreviver num mundo que não foi feito para elas. E Dona Madalena, pela primeira vez em décadas, dormia em paz. Porque a verdade, aquela verdade que carregou como um peso impossível, finalmente estava livre. E com ela, Madalena também estava. Numa dessas tardes, enquanto o sol pintava o céu com tons dourados, Jorge se sentou ao lado da mãe na varanda. No bolso, como sempre, a carta de Augusto. No coração, a certeza de que tudo havia valido a pena. Mãe, disse baixinho, acha que o pai estaria orgulhoso? Dona Madalena sorriu. O tipo de sorriso que só mães que atravessaram tempestades e encontraram o sol do outro lado conseguem dar. Meu filho, seu pai está orgulhoso, porque você fez a única coisa que ele sempre quis que um Castellari fizesse. O quê? Ser bom. Jorge segurou a mão da mãe e juntos ficaram ali, olhando o pôr do sol, em silêncio. Não precisavam de mais palavras. Não precisavam de mais provas. Não precisavam de mais nada. Porque no final, a maior herança que Augusto Castellari deixou não estava em cofres, contratos ou testamentos. Estava no coração de um filho que nunca conheceu. Um filho que aprendeu com a mãe que o verdadeiro valor de uma pessoa não se mede pelo que ela tem,
mas pelo que ela é capaz de dar, mesmo quando o mundo inteiro diz que ela não tem nada.